Olá, pessoal. Os alcanos cíclicos, eles possuem uma nomenclatura bastante peculiar, principalmente se eu tiver dois ciclos de estrutura saturada emendado uma na outra. Aqui nós temos os exemplos mais simples de ciclo-alcanos, que a gente já viu, ciclohexano, ciclopentano, que vira um envelope, ciclopropano, que é explosivo, porque essa ligação entre os três carbonos está com 60 graus e deveria ser tetraédrica, né, de 109,5. O ciclohexano consegue dobrar bem, então vira uma cadeirinha ou um bote, tal como os açúcares, né, as glicoses e os ciclopentanos iguais às frutoses, por isso que é importante para vocês. Os monociclos, então, é bastante simples. Basta colocar ciclo antes da cadeia, fica pronto o nome. Ciclopropano, ciclopentano. Eu estou chamando a atenção aqui para a estrutura de traço, tá? A gente não vai ficar mais desenhando todos os hidrogênios. Então, esse isopropil ciclohexano, por exemplo, em cima aqui você simplesmente pode colocar um pezinho de galinha. A numeração dos substituintes do ciclo, você tenta, né, usar aquele artigo da Química Nova que eu deixei lá, que mostra que a gente tem que ter a menor sequência numérica, né, e a ordem alfabética desejada. Então aqui, nessa estrutura de ciclo hexano aqui, a gente colocou o número 1 no etil. Por quê? 1 etil, 3 metil, fica a menor sequência e ainda a letra E antes da letra M. Pode conferir aqui na última estrutura que o 2 está no etil, porque a sequência fica melhor se eu usar 1,4 de metil, né? E 2 etil. Como o etil é a letra E, vem primeiro. 2 etil, 1,4 dimetil, ciclohexano. Se a gente tiver dois ciclos emendados, isso é bastante comum em fármacos hoje em dia, e essa nomenclatura é especialmente útil para vocês, então a gente faz o seguinte, a gente localiza os carbonos terciários e chama eles de cabeça de ponte. E aí a gente vê quantos carbonos que sobrou entre esses, né? Que vão ser uma sequência de 3 números. No primeiro caso aí, a gente tem 2 carbonos entre esses dois secundários, depois um carbono entre esses dois secundários, e depois 2 carbonos entre os dois secundários. Para ficar a sequência decrescente, a gente tem então um biciclo 2, 2, 1, heptano. Por que heptano? Heptano é 7 carbonos, então é o nome dessa estrutura que tem que ter hept para mostrar que é um biciclo de 7 carbonos. Esse outro exemplo aí, ó, tem um átomo entre os dois carbonos secundários de um lado, um átomo entre os carbonos terciários, desculpa, do outro, e nenhum no meio. Então é 1, 1, 0. Como o total de átomos são 4, então biciclo 1, 1, 0, butano. Quando eu tiver um substituinte, eu tenho que dar a numeração da cadeia carbônica e ela vai começar na cabeça de ponte e girar no sentido horário. Então a gente tem, no primeiro caso aí desse biciclo octano, o metil na posição 8 e no caso do biciclo nonano, a gente tem também o metil na posição 8, só que essa posição 8 está, né, de fora da cadeia de 9 carbonos. Esse exercício eu espero que fique claro quando a gente vê lá na aula online como que faz mais alguns exemplos. Aqui tem um exemplo clássico, né, de 2 anéis de 6 membros emendados que tem um nome usual de transdecalina. Olha que legal que a estrutura são 2 cadeirinhas na forma trans e uma cadeirinha emendada de uma forma diferente da forma cis. Como vocês viram numa aula anterior, a posição axial ou equatorial significa trans. E se eu tiver um equatorial e o outro axial, significa cis. Então a de baixo, ó, tem uma posição equatorial e uma posição axial e, portanto,
é uma estrutura do tipo cis-decalina. Se eu chamar isso aí pelo nome IUPAC de biciclo, como que seria o nome dessa estrutura?